Boa noite, povo abençoado, servos e servas do Senhor. Mais um vídeo do Clamor Jovem. Eu queria deixar uma mensagem no seu coração que se encontra em Lucas, capítulo de número 19, que diz-me assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando desceu, recebeu com júbilo, e vendo todos isso, murmurava, dizendo que entrar para hospedar de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu e disse: Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui quadruplicando. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Oh, glória! Falar de Jesus é algo tremendo, maravilhoso, porque no ministério de Jesus é maravilhoso. Na época, quando o ministério de Jesus começou a crescer, a Bíblia diz que leproso, que era coisa rara de ser curado com somente a palavra, era curado. Paralítico se levantava, cego enxergava. Quem era mudo começava a falar, quem era surdo começava a ouvir. Na presença de Jesus é algo tremendo, maravilhoso. Até quem era morto, quando Jesus falava uma palavra, tinha que ressuscitar. Oh, glória! Mas nesse dia, Jesus não estava somente como um mestre, nem como um doutor da lei. Mas nesse dia, ele estava para poder salvar almas. Nesse dia ele não estava para poder curar, nesse dia ele não estava para ressuscitar, mas ele tinha uma direção, que era a cidade de Jericó. A Bíblia vai dizer que ele entra na cidade e uma multidão começa a seguir a Jesus, porque onde Jesus passava era atraído pelo mestre, porque a presença de Jesus era algo finíssimo, algo maravilhoso. A Bíblia vai dizer que aquele homem chamado Zaqueu era chefe dos publicanos. Ele era rico, só que ele não tinha comunhão com a multidão, com o povo, porque ele cobrava imposto além do que era devido. Alguns historiadores falam que Zaqueu ele seguia as ordens dos romanos para poder cobrar imposto dos seus irmãos. Então, por isso, o povo, quando passava, tinha raiva de Zaqueu. Então, Zaqueu, ele desejava ver quem era Jesus. De longe ele desejava, ele falou: Jesus vai passar aqui, é minha oportunidade, eu quero ver Jesus. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele tinha um problema, como todos nós temos um problema, mas o problema de Zaqueu era a multidão, porque ele desejava ver quem era Jesus. Então ele pensa, ele olha para uma árvore chamada figueira brava, que está escrito, e ele sobe, e ele começa a pensar: vou ficar aqui escondidinho, mas eu vou ver Jesus passar.
vai ser algo tremendo na minha vida. Só de ver Jesus passar. Eu tenho tudo, eu sou rico, mas eu não tenho Jesus. Mas eu preciso somente ver Jesus passar. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está em direção, passando, e quando ele chega perto da figueira brava, que foi instrumento para ser usado para Zaqueu, naquele momento, aquela árvore que ninguém dava nada, foi um instrumento para a vida de Zaqueu. Então, quando Jesus chega perto, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu. Sendo que Jesus estava longe, e quando ele chega perto da árvore, onde Zaqueu estava escondido, porque ele estava com medo da multidão, o mestre, o Salvador, ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Então, naquele momento, quem procurava Jesus, que era Zaqueu escondido, ele foi encontrado pelo Salvador, pelo Mestre, Senhor Jesus. Naquele momento, eu posso imaginar as lágrimas de Zaqueu falando: o Mestre está me chamando, eu não quero saber da multidão que era o meu problema, mas eu vou me render aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ele desce depressa. E o mais lindo é que Jesus chama ele pelo nome. Eu começo a imaginar a multidão olhando para lá e para cá, mas o olhar do Mestre em direção ao nome, a direção a uma casa. A primeira casa foi o interior de Zaqueu. Zaqueu era rico, tinha tudo, mas não tinha Jesus, não tinha salvação dentro de si. E quando Jesus chama ele recebe Jesus com júbilo, a Bíblia diz, jubilando, adorando, exaltando. Ali ele teve um encontro com Jesus. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, a vida é transformada pela presença do Salvador, oh glória. E Jesus fala: hoje convém pousar em sua casa. Então o Zaqueu, ele era acostumado a levar dinheiro, as riquezas, as coisas do mercado. Mas naquele dia, ele não levou nada mais, nada menos. Para mim, é a joia mais preciosa. Ele levou a salvação para dentro da sua casa. Ele trouxe um mestre para dentro da sua casa. Quem sabe Zaqueu, ele era aquele homem que tinha tudo, mas dentro da sua casa só tinha lágrima, desprezo da família, porque não tinha alegria, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença de Jesus, que é a salvação do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E nesse dia ele salvou Zaqueu e passou a noite toda sobre a casa de Zaqueu. Imagina que história linda, que a Bíblia não fala, mas aquele dia com a família de Zaqueu falando: quem está aqui é o Salvador, o Filho de Deus. O Filho de Deus está aqui na minha casa. Então naquele dia a família toda de Zaqueu foi transformada pela presença de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que nós precisamos, da presença de Jesus Cristo de Nazaré, porque ele salvou Zaqueu e ele pode salvar você e a sua casa, se você levar Jesus para a sua casa, falar: Jesus, eu quero você, eu preciso da sua presença na minha vida e na minha casa. Não importa a riqueza que eu tenho, não importa se eu tenho pouco ou muito, mas eu quero a presença do Salvador na minha vida. No nome de Jesus, fica com essa palavra no seu coração. Jesus pode mudar a sua história, da sua família, da sua casa. Ele é o foco. Jesus é que leva nós para a salvação de tudo. Abraço, Deus abençoe.